fome ninguém vive, ninguém trabalha, ninguém consegue se erguer. Passar fome, eu acho que é um crime terrível, né, da sociedade com as pessoas. Eu acho que a fome, ela é uma das coisas mais desumanas que um ser humano pode passar, né? Quem nunca passou isso não sabe, né? É como se estivesse morrendo afogado e te desse uma vara para segurar, para puxar para fora, né? E ele se segura com qualquer obstáculo para sobreviver. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A série de reportagens Fome no Brasil, uma das mais premiadas do telejornalismo brasileiro, exibida em junho de 2001, mostrou o descaso do governo com a insegurança alimentar pela falta de políticas públicas. A triste realidade enfrentada pela população brasileira. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, que eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói. Ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Tereza dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, pra cá, imagina. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papelão. O Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo, né? Ele oculta os seus grandes problemas. Ele só gosta de exibir as suas vantagens. Então vem o Josué e diz, não, tem fome no mundo, tem fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. Quando eu li esse livro do José de Castro, eu fiquei muito impactado, porque ele fazia uma espécie de diagnóstico, de radiografia da nutrição no Brasil nos anos 40, que era um quadro terrível, né? É um livro muito impactante. E durou 25 dias a série inteira, né? A viagem. Viajando pelos 6 estados, mais o Distrito Federal. Foi assim, um trabalho, assim, eu acho o trabalho mais importante da minha carreira. A gente ganhou todos os prêmios nacionais e alguns internacionais. Lúcio e Canelas fizeram uma parceria de sucesso que rendeu medalha de honra ao mérito da ONU, menção honrosa no Prêmio Rei da Espanha, Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, o Barbosa Lima Sobrinho e o Vladimir Herzog, na categoria documentário. A gente mapeou os lugares onde a gente achava que a situação estava mais crítica, né? E aí era, claro, o Nordeste, mas também a periferia das grandes cidades do Vale do Jequitinhonha, que foi para onde a gente foi.
A fome, na realidade, ela vem quando o mundo para de trabalhar em harmonia. No início do planeta, as pessoas viviam em grupos, viviam em círculos. Então, todos tinham interesses comuns. Então, sempre tinha aquela coisa de que quando você conseguisse um alimento, você dividiria com todos do teu círculo. Hoje não é mais assim. As divisões sociais fizeram com que poucas pessoas tivessem acesso à riqueza e muitas ficaram sem o mínimo para sobreviver. De acordo com um estudo divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil é conhecido por sua alta concentração de renda. O 1% mais rico da população detém 28,3% da renda total, tornando um dos países mais desiguais do mundo. O que acontece é que a gente vai se acostumando, né, com o inaceitável. E isso é uma coisa que acontece quase que como uma negação da realidade. O jornalismo joga uma luz e as pessoas enxergam, e isso causa uma comoção grande, né? E foi o que aconteceu com a série da fome. Ela causou uma grande comoção, ela foi ao ar. O primeiro episódio da série, no dia 18 de junho de 2001, que era o dia do aniversário do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E ele estava dando um banquete no Palácio da Alvorada quando entrou a série da fome. E aí isso causou, de fato, uma grande comoção na época. Qual que é o interesse público de reportar a fome? É mostrar que o país tem essa realidade, é mostrar que pessoas estão vivendo sem terem os seus direitos resguardados. Talvez os grandes personagens da série a gente tenha encontrado ao acaso mesmo, sem planejamento, porque você não marca, você não liga para uma pessoa que está passando fome para gravar uma entrevista, né? As pessoas não têm nem telefone muitas vezes, né? Às vezes são lugares muito remotos ou são condições de vulnerabilidade muito grande, né? Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. Maria Rita não chegou ao fim da reportagem. Ela não sobreviveu à fome. A lavadeira Maria Rita, encontrada por nossos repórteres no interior mineiro em fim de abril, está morta. O atestado de óbito registra parada cardiorrespiratória provocada por pneumonia e desnutrição intensa. A Maria Rita, que faleceu, é uma imagem que eu não consigo, eu não esqueço, né? É uma imagem muito forte, porque uma pessoa, ela estava em casa, cozinhando num fogão a lenha e ela mexendo num arroz que tinha lá. E segurou um bofe de bode, né, seco assim. Me lembro até hoje, eu até pedi, o que é isso? Ela falou, é bofe de bode, que estava pendurado numa cordinha na casa dela. E eu falei, pega aqui para eu ver como é que é. E ela pegou o bofe de bode seco, assim, uma coisa que... Se você olhava, achava que era um pedaço de colchão sujo, assim, que estava pendurado para secar. Nunca imaginava que aquilo ali era um bofe de bode. Então, nutricionalmente falando, é bem pobre, né? Quando a gente fala de uma refeição completa, a gente vai ter uma fonte energética boa, né? Vinda aí dos carboidratos, principalmente de vinda das batatas, dos tubérculos, né? Se assim for escolhido isso. Das proteínas, principalmente as de boa qualidade, como as carnes magras e os ovos. A gente vai ter a gordura, um azeite, vai compor aí uma salada boa de crus e cozidos, né? Também. E aí a gente vai ter macro e micronutrientes todos em equilíbrio, em harmonia, para atender as necessidades fisiológicas do nosso corpo. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente fez, o Lúcio Alves, o cinegrafista com quem trabalha até hoje, e o técnico que estava com a gente, o Lulinha, fomos até a mercearia, compramos carne seca, feijão, farinha, deixamos para ela. Eu liguei para a prefeitura de Araçuaí e digo, olha, eu acho que é bom vocês mandarem uma ambulância, porque essa mulher ela não está passando bem. O jornalista e o cidadão são uma pessoa só.
Quando você encontra alguém em situação de alta vulnerabilidade, você age como cidadão e faz o que pode fazer naquele momento. É o que a gente faz, né? Eu só acho que eu não preciso ser protagonista da história ou transformar uma ajuda pontual num ato heróico, que não é. Eu acho que o meu papel como jornalista é retratar aquela situação aguda que eu encontro. Você não está lá como herói. Você está lá enquanto um profissional que vai cobrar a resolução de uma questão que é muito maior do que só uma ação social ali para apagar um incêndio. Você está cobrando a resolução de políticas públicas, você está cobrando uma postura do Estado. A gente retratou uma verdade, né? É uma situação que é real. A gente precisa retratar o que está acontecendo ali. Então, a reportagem foi feita através de pesquisas, né? De dados oficiais, de institutos e estudos do Marcelo, né? É até uma das recomendações que a gente tem dos manuais da Unesco em tudo relacionado à cobertura profissional jornalística. Então, pensar no interesse público, por exemplo, numa reportagem vinculada à fome ou à desigualdade social, é pensar que por detrás da estatística a gente tem pessoas ali. A gente sempre chegava no horário que era próximo do almoço, que a gente ia ter ali a certeza de que a pessoa tinha ou não tinha o que comer. E usar a nossa sensibilidade, né? Que é captar uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar, assim, as pessoas comuns, né? O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 e o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2023, publicado pela ONU, apontam que o Brasil tem 33 milhões de pessoas em situação de fome e 58,7% da população enfrentam variados níveis de insegurança alimentar. Ou seja, o Brasil ainda está no mapa da fome. E o Brasil conseguiu, do ano 2000 até o ano 2015, praticamente eliminar a fome no país. Por quê? Porque a fome entrou na pauta do dia a dia, na pauta dos governos, existia a estratégia Fome Zero, né? Todos falavam sobre fome. No dia que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, resolver a fome, parece que já estava resolvido, não precisamos de mais trabalhar as políticas sociais. E aí o Brasil começou a não investir mais em políticas sociais. O Brasil, em pouco tempo, com a ajuda também da pandemia, voltou aos patamares do início do século. Então, hoje nós temos uma situação muito próxima do que nós éramos no início do século XXI. Então, tem que voltar à pauta do dia a dia, o combate à fome, o combate à extrema pobreza. Só assim que nós vamos resolver esse problema. Há 20 anos, quando Lula chegou à presidência, o repórter Marcelo Canelas e o cinegrafista Lúcio Alves fizeram uma série de reportagens sobre a fome no Brasil. Agora, Canelas e Lúcio voltaram aos mesmos locais e constataram que depois de avanços e retrocessos, a situação, infelizmente, parece ser a mesma. Em dezembro, pedimos ao governo Bolsonaro uma explicação para a diminuição dos programas sociais e o aumento dos números da fome, mas não tivemos resposta. 2 décadas atrás, já havíamos mostrado os danos do êxodo rural. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Tem. Abandonada? Abandonado, porque aqui é muito pobre, não tem salário, os povos lá das casas vão embora. Foi quando conhecemos o casal Ana e Evangelista, a filhinha Marta e o agente de saúde Sirene. 20 anos depois, aqui, neste mesmo lugar, Marcelo reencontrou Sireno na reportagem para o Fantástico. A reportagem ajudou, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Eu acho que ajudou, é por isso que a gente está tentando novamente ver o que pode fazer ainda para ajudar ainda as outras pessoas voltarem, né? A gente quer que os pessoal voltem. Que os governos façam alguma coisa por a comunidade. O relato do Sireno comprova os dados sobre a fome no Brasil durante as últimas 2 décadas. Em 2001, de acordo com os dados da FAO, 10,7% da população vivia em condição de desnutrição. Em 2014, diminuiu para 2,5%. Já em 2022, eram 10 milhões de pessoas desnutridas no país. Eu visito 102 famílias em 3, 4 comunidades. Então a gente
quando vê a situação difícil, a gente passa dificuldade com eles. Porque a gente refletiu e passou naquela época, né? A única forma que o Brasil tem para não mais voltar ao mapa da fome e sair de uma vez por todas é fazer com que a população brasileira acorde e se conscientize, né, de que eles têm direitos e que não é apenas privilégio dos demais. Isso tem que comover todo mundo que possa ajudar, contribuir, porque hoje o empresário, os governos, todo mundo só quer ganhar, você está vendo, né, hoje. Então, eu penso que as pessoas têm que se conscientizar para isso. Se não se conscientizar em ajudar, em participar, dividir os lucros, enfim, distribuir mais para os mais necessitados, a gente não vai chegar lá. Mas eu tenho esperança, com tudo que se passa, com as reportagens que tem, que vocês fazem, você ajuda, né? Vai dar tudo certo. Todos os países desenvolvidos do mundo têm políticas de transferência de renda. O que significa isso? Quando as pessoas estão desempregadas, quando as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, elas recebem auxílios do governo. Isso não é algo no Brasil. A gente precisa avançar para políticas estruturais, porque senão vai ser que nem perfumar fezes, assim, né? A gente nunca vai, de fato, conseguir resolver esse problema, vai estar sempre adiando, empurrando com a barriga e tapando o sol com a peneira. Porque o que pavimenta o problema da fome é um problema histórico de concentração de recursos no Brasil. Então a gente precisa desconcentrar esses recursos para que todos tenham acesso a uma vida digna e a uma segurança alimentar, acesso a pleno emprego, por aí vai. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos e tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos eram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Passou 20 anos, né? Se passaram 20 anos das histórias. Eu me lembrava muito bem da menina Marta, né? Que a gente filmou ela lá na Bahia, o enfermeiro levantando ela, assim, pesando ela. Então, era uma imagem que era forte, assim. Aí, durante a reportagem, eu imaginava que ela estaria na nossa agenda de gravação. Marta mora de favor com a filhinha Manu num puxadinho de 2 cômodos de uma tia do marido. A sua mãe passou muita dificuldade lá, né? Na Bahia. O seu pai também. Marta baixou no celular o trecho da reportagem de 2001 em que seu pai aparece. A única imagem que você tem do seu pai é aquele vídeo? Só aquele vídeo. Tem foto nenhuma, nem nada? Não tenho. Você sabe como é que você vai fazer para ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Uhum. Mas o que você acha que é pra eu fazer? O salário que ele tem é os braços. Eu não gosto de ver. O que você sente? Desculpa. Porque assim, eu não lembro dele, sabe? E pra mim, ver esse vídeo assim, eu fico muito emocionada. Nossa, foi uma entrevista super emocionante, porque ela depois da reportagem, o pai dela foi morar em São Paulo. E assim, acho que 6 meses depois, ela ainda era criança, né? O pai foi atropelado. E ela era criança, não lembrava do pai. E aí ela falou que só conhecia o pai por conta da reportagem que ela viu no Fantástico, tempos depois. Então, assim, é muito legal você fazer uma matéria em 2001, 20 anos depois voltar e mostrar como estão essas pessoas hoje, né? Ou mostrar como está a geração dessas pessoas, como é o caso da Marta, que era aquela bebezinha que estava sendo pesada, né? E depois o Marcelo Canelas vai lá na casa dela, em São Paulo, né? E ela já tem a filha dela, enfim. E ela deu uma melhorada, mas ao mesmo tempo ainda passa por algumas situações ruins. A gente vai ter uma estrutura social que vai formar um perfil
de quem tem acesso aos recursos e de quem tem acesso às dificuldades. E esse perfil do acesso às dificuldades é o perfil da população não branca, não masculina, não heterocis normativa. A fome tem cor no Brasil, né? E é a cor negra, é a cor das populações ribeirinhas quando tem seus direitos violados, é a cor das populações quilombolas, das populações indígenas. Segundo o inquérito de insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, 6 de cada 10 casas com responsáveis pretos ou pardos viviam em algum grau de insegurança alimentar, enquanto nas casas com responsáveis brancos, mais de 50% tinham segurança alimentar garantida. 6 em cada 10 casas com responsáveis do sexo feminino estavam em algum nível de insegurança alimentar. Destes, 18,8% em situação de fome. Outra condição que promoveu a diferença entre quem tem e quem não tem o que comer foi a escolaridade do responsável pelo lar. Em 42,5% das casas com donos com escolaridade inferior a 4 anos de estudo, seus moradores estavam em insegurança alimentar moderada ou grave. A insegurança alimentar, ela está relacionada a não ter acesso regular e permanente aos alimentos, tanto relacionado à qualidade como à quantidade. Quando nós falamos de fome, aí nós vamos entrar numa outra esfera em que a gente vai falar de fome fisiológica e fome emocional, né? A fome fisiológica, ela está relacionada ao estômago vazio, a necessidades energéticas, né? E nutricionais. A fome emocional já está relacionada ao ato de comer, né? E tentar suprir demandas emocionais. Imagine você viver já em privação de fome, privação de direitos públicos, de cidadania, de garantias de direito, e você ainda é tratado como um possível criminoso por você estar na rua. Então, isso também faz parte desse sentimento dessas pessoas, dessa desesperança e desse sentimento de exclusão que muitas vezes leva realmente a processos depressivos que são mascarados com drogas. As pessoas se preocupam mais com a criminalidade no Brasil do que com a fome. Tem pesquisas que já associam as variáveis do aumento da fome e da pobreza com o aumento da criminalidade, por exemplo. O aumento da criminalidade faz com que aumente os homicídios, aumente o sentimento de insegurança, por aí vai. Então, o problema da fome não é um problema individual, é um problema que precisa ser resolvido, porque senão ele se desemboca em outros problemas para a sociedade. A fome não é apenas de comida nas regiões periféricas do Brasil. Campo de bola não tem, não tem um calçamento de rua ainda. Então tá faltando muito ainda dos governos. Para o pessoal voltar tem que ter. Já até que botaram água, era para ter água encanada, já botaram os canos, mas até agora nem essa água não apareceu encanada do rio, né? Tem muitos tempos já e não apareceu a água. Estão devendo. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Às vezes eu lembro dessa música. Eu tenho fome de viver num país igualitário, em que as pessoas tenham acesso ao mínimo, né, e possam viver com dignidade. Eu tenho fome de justiça social, sim. Eu tenho fome de emancipação. Eu tenho fome de uma alimentação com mais consciência e de uma boa nutrição para todos. Eu tenho fome de ver as pessoas ter uma vida mais digna, né? Eu tenho fome de igualdade, eu tenho fome de uma vida, como o Darcy Ribeiro falou, daquilo que o Brasil poderia ser e não daquilo que o Brasil é hoje. Eu tenho fome de ver a mudança entre a nação, né? Eu tenho fome de tudo. Eu tenho fome de educação, eu tenho fome de segurança, eu tenho fome de comida, eu tenho fome de liberdade. Que um dia todas as fomes possam ser apenas metafóricas.